Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e o vídeo de hoje é a diferença entre culpa consciente para dolo eventual. Então, beleza, pessoal. Primeiramente, vamos conceituar aonde se encontra a culpa consciente. Pessoal, ela faz parte das espécies de culpa. Existe culpa inconsciente, culpa consciente, culpa inconsciente, culpa própria e culpa imprópria. A culpa consciente está dentro das espécies de culpa. Primeiro, então, vamos conceituar o que é culpa consciente, que é o motivo do vídeo de hoje, né? Na culpa consciente, pessoal, o agente prevê o resultado danoso. Porém, ele espera que o resultado previsto não ocorra. Supõe poder evitá-lo com as suas habilidades. É chamado também culpa do perito. Tem um exemplo clássico da época do Rui Barbosa, que é o atirador de facas. Ele prevê o resultado, mas ele acha que ele é tão especialista, ele é tão habilidoso que aquele resultado não vai acontecer. Por isso que diz que é a culpa relacionada ao perito. Esse é uma espécie de culpa chamada culpa consciente. Antes da gente conceituar dolo eventual, que é o assunto do vídeo, que é a diferença de culpa consciente e dolo eventual, o que é a culpa inconsciente? A culpa inconsciente é quando não há previsão, também chamada de ex-ignorância. O agente não prevê o dano, em que pese era previsível se o agente tivesse empregado a diligência esperada. Onde que está? Qual o artigo que fala de dolo e culpa no nosso Código Penal? O artigo 18, pessoal. Vamos ler aqui, ó. Disse o crime. Crime doloso. 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Culposo quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido em fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Aí já vem o artigo 19. Beleza, pessoal. Só li essa redação para entender onde é que está inserido a culpa e o dolo no nosso ordenamento jurídico. No artigo 14, inciso 1, inciso 2. Inciso 1, crimes dolosos. Inciso 2, crimes culposos. E quais as espécies de culpas eu já falei. E qual a diferença de culpa consciente para dolo eventual? Pessoal, no dolo eventual, o agente ele tem vontade consciente, ele sabe do risco e assume aquele risco, mas só que ele fica indiferente ao resultado, entendeu? Vou dar um exemplo. O sujeito está atirando num lugar, aí o amigo vai e avisa, olha, tá passando, tem uma estrada lá atrás que passa gente. Ele fala, dane-se. Ele continua atirando. Ele prevê o resultado. Porém, ele assume o risco. Se acontecer, aconteceu. Entendeu? Já na culpa consciente, o agente prevê o resultado da mesma forma que o dolo eventual. Com a única diferença. Ele se acha tão habilidoso que ele acha que é capaz de impedir, de evitar aquele resultado. Vou dar um outro exemplo de culpa consciente. O sujeito é professor de autoescola e ele está dirigindo na chuva e a noiva fala, poxa, você está indo um pouco rápido. Ele vira para a noiva e fala, não, mas eu sou especialista, eu sou professor de autoescola. E nisso ele bate o carro, capota o carro. Ele prevê o resultado, mas ele acha que ele é perito no assunto, ele é capaz de impedir que aquele resultado aconteça. Isso aí é culpa consciente, tá, pessoal?
Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo dando um conceito bem específico de dolo eventual. O dolo eventual ocorre quando o agente pratica uma conduta criminosa com a plena consciência de que o resultado criminoso é possível e aceitável. Ele é indiferente ao resultado. Se acontecer, dane-se. Em outras palavras, o agente prevê o resultado criminoso com uma mera possibilidade, mas ainda assim mesmo age assumindo o risco de que o resultado ocorra. Ele é indiferente. Se acontecer, aconteceu. Entendeu? O agente está ciente que o resultado pode acontecer no crime do dolo eventual, mas não o deseja necessariamente. Mesmo assim, ele age de forma imprudente, colocando-se em situação de risco e aceitando as consequências caso o resultado ocorra. Foi o exemplo que eu dei do cara que está atirando num lugar que dá margem para uma rua atrás do lugar que ele está atirando, bem longe. O amigo avisa, ó, tem uma avenida lá atrás. Ele fala, eu vou continuar atirando. Se acontecer, aconteceu. Ele prevê o resultado, mas assume o risco. Um certo descaso para o resultado, né? Já na culpa consciente, qual a diferença? Culpa consciente ocorre quando o agente não deseja o resultado criminoso. Ele prevê o resultado. Porém, ele acha que ele é habilidoso, que ele é perito, né? Por isso que fala que é a culpa do perito. Ele prevê que aquilo pode ocorrer e age de forma imprudente, assumindo o risco. No entanto, o agente, ao contrário do dolo eventual, não aceita o risco de forma tão deliberada ou indiferente. Ele age com imprudência, mas não com aceitação consciente do risco, como no dolo eventual. Ele acha que ele é capaz de evitar aquele resultado na culpa consciente. A diferença fundamental entre dolo eventual e a culpa consciente é a atitude mental do agente em relação ao resultado. No dolo eventual, o agente tem uma atitude mental de falar assim, se acontecer, aconteceu. Ele prevê o resultado, mas assume o risco que o resultado ocorra. Já não tem problema se o resultado... Ele não quer que aconteça, mas se acontecer, aconteceu. Na culpa consciente, ele acha que é capaz de evitar. Então, é isso, pessoal. No dolo eventual, o agente prevê o resultado e ele sabe do risco que tem aquele resultado, porém ele fala, se acontecer, aconteceu. Já na culpa consciente, o agente também sabe da possibilidade de acontecer o imprevisto, só que ele se acha tão habilidoso, ele prevê o resultado, só que ele se acha tão habilidoso, tão perito, tão especialista, que ele acha que é capaz de reverter aquele resultado, de evitá-lo. Essa é a diferença de dolo eventual e culpa consciente. Então, pessoal, o que tem em comum entre culpa consciente e dolo eventual? Ambos prevê o resultado. Porém, na culpa consciente, o agente acredita poder evitar esse resultado. No dolo eventual, ele prevê o resultado, mas se acontecer, aconteceu, dane-se. Ele é descaso com relação ao resultado, diferente da culpa consciente, no qual o agente se acha capaz de evitar aquele resultado. Vamos a mais exemplo, pessoal. Um exemplo que eu vou falar e vamos ver se vocês descobrem se é culpa consciente ou dolo eventual. O sujeito está atrasado para uma prova, então ele começa a correr, porque ele está atrasado, a prova era 19 horas e já é 18h50 e é meia hora o trajeto, ele tenta fazer aquele trajeto em 15 minutos, porque ele está atrasado. E aí ele vê um pedestre lá na frente e ele acredita nas suas habilidades, ele acredita que ele é perito no volante, que ele vai conseguir fazer uma direção defensiva e ele acaba pegando o pedestre e matando esse pedestre. Dolo eventual ou culpa consciente? Quem falou culpa consciente acertou. Por quê? Ele prevê o resultado.
mas ele acredita que seja perito, especialista, grande piloto para evitar aquele resultado. Nesse exemplo que eu dei, grande piloto, porque ele acredita ser especialista e é capaz de evitar aquele resultado. Agora vamos a um exemplo de dolo eventual. O sujeito vai praticar um racha. E lá no final da avenida passa algumas pessoas esporadicamente. Ele fala assim, eu vou praticar, ele prevê o resultado. Se pegar algum pedestre, eu não estou nem aí. Dane-se. Dolo eventual. Porque ele prevê o resultado e se acontecer, aconteceu. Entendeu? Essa é a diferença de culpa consciente e dolo eventual.